Sejam bem-vindos, pessoal. O assunto de hoje tem um viés informativo e também de reflexão. Então, vamos falar sobre 2 fenômenos que aparentemente são divergentes ou pouco relacionados, mas na verdade eles fazem todo sentido e se completam. Eu separei algumas reportagens que vamos ver ao longo do o governo bateu recorde histórico de arrecadação no mesmo ano que mais de 1.200 milionários deixaram o Brasil. Esses 2 fenômenos parecem opostos, mas a teoria econômica explica muito bem através de 2 conceitos: a curva de Laffer e o efeito Cantillon. Eu vou explicar cada um dos 2 de forma simples, para que vocês entendam perfeitamente do que se trata. Essa primeira matéria é da UOL Economia, economia.uol, de 22 de janeiro de 2026. O governo arrecada 2,89 trilhões em 2025 e atinge recorde histórico. Segundo os dados da Receita Federal, o desempenho é maior que toda a série histórica iniciada em 1995. O total obtido pelo governo com impostos e contribuições no ano passado supera o resultado de 2024, 2,65 trilhões, em 8,83%, e se consolida como o maior desde 1995. A única redução anual do volume de impostos e contribuições desde a implementação do Plano Real ocorreu em 2020, em função da crise sanitária. Na ocasião, a arrecadação de 1,48 trilhões foi 3,75% menor do que a registrada no ano anterior, de 1,54 trilhões. Desde então, os ingressos nos cofres públicos renovaram anualmente patamares recordes. Agora tem aqui um gráfico. Desde 1994 até 2025. Nós observamos que o crescimento é exponencial. E esses são os dados da própria Receita Federal. Agora vamos para a reportagem da Bloomberg, um dos maiores sites de economia do mundo. Essa matéria é de 26 de janeiro de 2026. E vamos ver o que fala. O Brasil perde 1.200 milionários em 2025 e fuga de risco continua para a América Latina. Incerteza geopolítica e busca por estabilidade patrimonial dão força a movimento de grandes fortunas para fora do continente, em particular Brasil, México, Colômbia, Argentina, diz Michael Soller. É no Poder 360, reportagem de 21 de julho de 2026. Aqui está o ex-diretor da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, com algumas propostas para a campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2026. Ele se reuniu com representantes do mercado financeiro na sexta-feira, na Faria Lima, em São Paulo, para apresentar propostas econômicas. Estavam incluídas o aumento do salário mínimo e medidas de controle de capitais. Entre as alternativas propostas estão o fortalecimento dos bancos públicos para ampliar a concorrência bancária, a formação de estoques reguladores de alimentos e instrumentos para reduzir a volatilidade cambial, incluindo controles de capitais. O que isso significa na prática? Na prática, o governo ele quer controlar o dinheiro que entra e circula e como é gasto, em que foi gasto, tudo isso ele quer ter o controle. E além disso, continua com a política de aumento de carga tributária. Então, explicando a curva de Laffer. Existe um ponto ótimo onde maximiza a arrecadação de imposto. É uma alíquota máxima. Passando desse ponto, já a arrecadação tende a cair, porque desincentiva a produção dentro do país. Faz com que o capital fuja para outros países que incentivam com menores cargas tributárias e outros incentivos à produção, por exemplo, maior facilidade ao crédito ou de contratação de mão de obra local. Os investimentos também caem e o índice de trabalho informal aumenta, porque é mais vantajoso estar na informalidade que no trabalho formal e pagar muitos impostos. O Brasil arrecadou um recorde e perdeu 1.200 milionários no mesmo ano. Será que já estamos no ponto máximo da curva ou ainda tem espaço para arrecadar mais? O Brasil teve recorde de arrecadação e perda recorde de milionários no mesmo período. Isso sugere que estamos operando em algum ponto onde a base tributável, pelo menos a camada altíssima de renda, já está reagindo ao aumento da carga. Nesse período de maior arrecadação, os setores
que mais pagaram impostos foram o setor financeiro, de jogos de azar e petróleo. Esses setores que mais impulsionaram a arrecadação foram setores com baixa mobilidade geográfica. Não dá para levar um poço de petróleo para o Japão, por exemplo. Isso é uma pista técnica importante, que a arrecadação subiu em bases pouco elásticas, não necessariamente porque estamos do lado certo ou seguro da curva. Será que esse foi um crescimento realmente saudável para o país ou foi uma pressão sobre poucos setores? Pensa assim, se o imposto for zero, o governo não arrecada. Mas se o imposto for 100%, também as pessoas não terão a vontade de trabalhar ou investir, já que o governo ficará com 100% do que produzirem. Então, entre zero e 100% existe um ponto ótimo de arrecadação máxima. E é isso que é preciso descobrir. Ninguém sabe exatamente onde é esse ponto. Arrecadar mais tributando quem não pode fugir é diferente de arrecadar mais tributando quem pode fugir. Agora vamos falar sobre o efeito Cantillon. Richard Cantillon, no século XVIII, observou que quando há expansão da base monetária ou fiscal, a emissão de moeda, crédito ou gasto público, o dinheiro novo não chega a todos os agentes ao mesmo tempo, nem com o mesmo poder de compra. Imagina que o governo cria um dinheiro novo, emite mais moedas, o Banco Central emite moedas. Antes que esse dinheiro possa circular para toda a economia e os preços subirem, quem recebe primeiro o dinheiro são os bancos, as grandes empresas que estão próximas ao governo. Essas empresas e bancos compram ativos, imóveis, ações e tudo ainda está com preço antigo. Quando o dinheiro finalmente chega ao povo, que são os trabalhadores, eles recebem o dinheiro já ajustado. Todos os preços já subiram, as ações já valorizaram, todos os imóveis também já valorizaram e esse dinheiro não consegue comprar. Como vimos na reportagem, a proposta de Gabriele de fortalecer os bancos públicos para ampliar a concorrência bancária é, na prática, uma decisão por onde o dinheiro novo e o crédito vão entrar primeiro na economia, um efeito Cantillon deliberado e direcionado. O controle de capitais para reduzir a volatilidade cambial também se relaciona ao tema. Dizer quem, quando e quanto pode sair do país é uma espécie de autoritarismo. A fuga de milionários é uma reação racional ao efeito Cantillon esperado. Quem tem mobilidade de capital se antecipa e migra para jurisdições onde não vai estar no fim da fila. É uma forma de proteção patrimonial. Então, o que temos aqui, na verdade, são os dois lados da mesma moeda. A curva de Laffer explica os limites quando o Estado consegue extrair, via tributação, antes que a base tributável reaja fugindo ou se realocando. E o efeito Cantillon explica quem se beneficia primeiro. E o Brasil, de 2026, está literalmente debatendo estas duas forças poderosas. Muitas pessoas já descobriram outra grande força da natureza econômica que protege contra esses efeitos, contra a criação de novos impostos e não aceita desmandos de governos. E te dá autonomia e liberdade. Só o Bitcoin te liberta das amarras do sistema. Mude já enquanto é tempo. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like, se inscreva e comente. Obrigada, até a próxima.